Antes de começar, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como este. Alguém aí já se sentiu numa verdadeira batalha com os filhos? Pois é. E se a gente descobrisse que a chave não é lutar mais, mas ouvir melhor? Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa da psicoterapeuta Philippa Perry, uma ideia que muda o jogo. Todo comportamento, sabe, do mais fofo ao mais desafiador, é uma forma de comunicação. Olha, muitos de nós crescemos com essa impressão de que criar filhos é tipo um cabo de guerra, né? Um teste de força para ver quem é que cede primeiro. Mas e se, em vez de ficar puxando essa corda com toda a força, a gente simplesmente soltasse e fosse para o mesmo lado da criança? A autora conta uma história que, nossa, diz tudo. Imagina a cena. A filha dela, de 3 aninhos, para no meio da calçada, fascinada, olhando uma formiga. Aí um senhor se aproxima e, em vez de achar fofa a curiosidade da menina, ele vira para a mãe e pergunta: "Ela está ganhando?" Essa pergunta tão simples, na verdade, revela uma mentalidade inteira, a de que tudo é uma disputa de poder. E é aqui que está o pulo do gato. A resposta da autora é que isso não é e nunca foi uma batalha. É uma relação. O objetivo não é vencer, não é derrotar a criança, é se conectar com ela. Essa ideia de ganhar ou perder simplesmente não cabe aqui. E agora a coisa começa a virar de verdade. Pensa naquele comportamento que tira a gente do sério, sabe? Aquele que faz a gente respirar fundo e contar até 10. E se em vez de carimbar esse comportamento como mau, desobediente, teimoso, a gente tentasse enxergar de um jeito completamente novo? Pronto, tá aí a grande virada de chave. O comportamento é a primeira língua de uma criança. Muito antes de saberem montar frases, elas usam ações. Uma birra, um grito, até o silêncio. Tudo, absolutamente tudo, é uma tentativa de dizer alguma coisa. Um sentimento, uma necessidade, uma frustração. O nosso papel, então, não é abafar esse barulho, mas sim ser uma espécie de detetive e decifrar a mensagem. Essa ideia convida a gente a mudar até as palavras que usamos. Em vez de falar em comportamento bom ou ruim, que sempre vem com o julgamento, que tal pensar em conveniente ou inconveniente? E por que isso é tão importante? Porque tira o peso da moral da história. Não é que a criança seja má, é que o comportamento dela naquele momento não foi conveniente. E isso abre uma porta imensa para empatia e para resolver a situação, em vez de só punir. Ok, então como que a gente ajuda os nossos filhos a encontrarem jeitos mais convenientes de se comunicar? A resposta, segundo a autora, está em cultivar 4 qualidades essenciais. Pensa nelas como os tijolinhos que constroem a inteligência emocional e social. Então vamos lá. A primeira é saber tolerar frustração. A segunda, ter flexibilidade. A terceira, saber resolver problemas. E a quarta, que talvez seja a mais poderosa de todas, a empatia. Aquela capacidade de se colocar no lugar do outro. E o mais legal é que isso não é algo que a gente só ensina. É algo que a gente aprende e pratica junto com eles, todo santo dia. Certo, a teoria é linda, mas e na prática, no meio do caos? Como é que a gente transforma a briga para arrumar o quarto, por exemplo, num momento de cooperação? Bem, existe um método para isso, um passo a passo colaborativo para resolver os problemas, juntos. Vamos usar o exemplo clássico do quarto bagunçado. Passo 1. Definir o problema, sem acusar. Nossa, percebi que o quarto está precisando de uma arrumada. Passo 2. Investigar o sentimento. Será que você está achando que é muita coisa para começar? Passo 3. Validar. Eu te entendo, às vezes a gente olha para a bagunça e nem sabe por onde ir. Passo 4. Buscar soluções juntos. E se a gente começasse só pelos brinquedos no chão? E finalmente, o passo 5. Botar a mão na massa juntos. De repente, o que era uma ordem vira um projeto em equipe. E aqui um ponto super importante. Colaborar não quer dizer não ter limites. Muito pelo contrário, limites são essenciais, eles dão segurança. A grande, a imensa diferença está em como a gente coloca esses limites. A proposta é definir a si, falar sobre as próprias necessidades e não rotular a criança. Olha, a diferença é sutil, mas ela é poderosa. Em vez de falar, você é jovem demais para ficar fora até tarde, que soa como um rótulo, a gente pode dizer: eu preciso que você volte antes das 10, porque senão eu fico muito preocupado. Percebe? A primeira frase define a criança e quase que convida a uma briga. A segunda expressa a sua necessidade, o seu sentimento, e mantém a porta do respeito e da conexão aberta. No fim das contas, é isso. Limites não são o contrário de amor. Eles são, na verdade, uma das formas mais importantes de amar.
Dar limites claros e com respeito é como construir uma cerquinha segura ao redor de um jardim. É essa cerca que permite que tudo lá dentro cresça e floresça em segurança. Então, se a gente pudesse resumir tudo a uma coisa só, seria esta. Da próxima vez que surgir um comportamento difícil, a nossa meta principal não é só fazer aquilo parar. A meta é pausar e se perguntar: o que será que está sendo dito aqui? Qual necessidade não foi atendida? Qual sentimento está escondido por trás dessa ação? E essa é a pergunta que pode mudar tudo. Trocar o como eu faço para isso parar agora pelo o que esse comportamento está tentando me dizer. Essa simples mudança de foco é talvez a ferramenta mais poderosa que existe para transformar aquele cabo de guerra da criação de filhos numa verdadeira dança de conexão. Quer entender esse vídeo com mais profundidade? O podcast completo está disponível. Continue essa conversa comigo lá. Acesse a playlist Podcast, o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido, capítulo a capítulo.